confia. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Glória a Deus. Nós iremos louvar ao Senhor Deus. Queremos convidar o Ministério do Louvor. Nós estaremos juntos aqui louvando ao Senhor, cantando essa música que está escrita aqui no Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira, a minha alma desfalece pelos átrios do Senhor. Louvemos ao Senhor mesmo sentados como os irmãos estão. Quero te convidar a adorar ao Senhor Deus, não a cantar, mas a adorar, a bendizer ao Senhor Deus, a exaltar o nome daquele que é digno de honra e de glória, em nome de Jesus. Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios, Senhor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, Senhor. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa. Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. Vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si. Eu encontrei, Senhor, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Glória a Deus. Pois o Senhor é sol e escudo, Ele dá graça, glória. Pois o Senhor é sol e escudo, dá graça e glória. Ele não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si. Nós encontramos, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu.
encontrei teus altares, Senhor. E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. E Deus meu. Obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que encontraram abrigo no Senhor podem dizer nessa manhã: é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que tu és santo, tu és digno de toda honra e de toda glória, Senhor. Quero te convidar a se colocar em pé, meu querido irmão. Iremos juntos cantar esse louvor ao Senhor Deus, mas eu quero te convidar a adorar ao Senhor, todos numa só voz, declarando que tu és grande, tu és santo, tu és poderoso, Senhor. Todos juntos. É teu povo, Senhor, aqui presente. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos, ó Senhor, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Mais uma vez, do início, é teu povo aqui presente, Senhor. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Nós te exaltamos, Senhor. Exaltamos teu doce nome. Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas. Pois és santo, tu és digno, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Eu quero ouvir mais uma vez o coro. Pois és santo. Declara isso, querido. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido. Tu és verdadeiro, Senhor. A última vez. Tu és santo, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas. Tu és verdadeiro, Senhor.
Glória a Deus. Aleluia. O meu fardo eu deixei de carregar quando correspondi ao chamado do Senhor, quando mesmo disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Adoro ao Senhor Deus com essa música. Eu deixei de carregar o meu fardo quando ouvi a voz do Senhor: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora, vinde a mim, nos diz o Senhor. Todos juntos, o meu fardo eu deixei de carregar quando sua voz ouvi. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, sem demora vinde a mim. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro, só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Bem-aventurados aqueles que habitam em teus braços descansar e ali ficar. Não há outro lugar onde eu queira estar, Senhor. Braços descansar e ali ficar. Não há. Hoje minhas mãos se erguem quando adoro. Agradeça ao Senhor, querido. Só carregam gratidão. Os meus joelhos não suportam e se dobram ante a glória do Senhor. Não há outro lugar, onde eu queira estar. Não há. Teus braços descansar e ali ficar. Eu quero ouvir a igreja. Não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Em teus braços descansar e ali ficar. Eu quero ouvir mais uma vez a igreja. Hoje minhas mãos, diga isso. Hoje minhas mãos só carregam. Muito obrigado, Senhor. Todos juntos. Não há, Senhor, outro lugar. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há. Em teus braços descansar e ali ficar. A última vez. Não há, Senhor, não há outro lugar. Não há outro lugar onde eu quero
estar. Não há em teus braços descansar e ali ficar, e ali ficar. Não há para sempre, para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Graças a Deus. Meus irmãos, ontem nós estávamos na organização da Igreja Presbiteriana do Alto do Céu, agora SIMPAC, Igreja Presbiteriana do Alto do Céu. Foi uma festa abençoada, a igreja reunida ali, celebrando o nome do Senhor. A verdade é que o culto terminou um pouco tarde, né? E é perceptível aqui, muitas pessoas ausentes no culto da manhã, e com certeza aqueles que acordaram tarde, quem sabe, pelos olhos da fé, estão assistindo esse culto pela internet. Deus abençoe, querido, em nome de Jesus. Na bênção, em nome do Senhor. Mas nós estamos aqui reunidos na presença do Senhor. Depois daquela festa abençoada, bonita, ouvimos ali a mensagem do Senhor. E ontem esteve conosco o presidente do nosso sínodo, Alagoas, Sergipe, o reverendo Ronildo, e nós fizemos o convite e ele aceitou de pronto a estar trazendo uma palavra para as nossas vidas nessa manhã. A igreja conhece o pastor Ronildo, que é um amigo, um homem de Deus, e tem conduzido o nosso sínodo por alguns mandatos. Eu até esqueci a quantidade, Ronildo, quantos mandatos à frente do nosso sínodo Alagoas, Sergipe, mas é perceptível o carinho dele, o amor dele para com os presbitérios aqui de Alagoas, e ficamos felizes assim com a presença dele, com o acompanhamento dele, sempre que possível ele participa dos eventos, dos momentos e dos atos assim significativos do nosso presbitério de Alagoas. E ontem, mais uma vez, ele se fez presente no período da tarde, na organização da igreja, e também se fez presente no culto à noite, e estendeu um pouco até o culto dessa manhã, e nos dá o prazer de estar aqui, e é sempre uma alegria muito grande ouvir o Ronildo como instrumento nas mãos do Senhor. Quero passar a palavra ao pastor Ronildo, que estará falando, ministrando as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, igreja? Graça e paz, irmãos, amém? Alegria minha, um prazer de retornar à Igreja Presbiteriana do Farol. Aproveito para registrar nosso sentimento de alegria, me somo às ações de graças pelas 3 décadas nas quais o Senhor tem usado, e por certo usará até o fim essa igreja, para a promoção da glória do seu nome, a expansão do seu reino. Que Deus abençoe reverendo Célio, reverendo Felipe, ao conselho da igreja, pela dedicação, pelo esforço, pela bela história que tem sido escrita. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Eu quero abrir com os irmãos a palavra do Senhor na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, e me somando ao que disse ontem o pregador, o reverendo Célio Miguel, que trouxe palavra direta, objetiva, propondo que o homem de fato busque ao Senhor, confesse ao Senhor e confie no Senhor. O fato é de que, uma vez que o homem de fato reconhece a Cristo Jesus como a única solução, como o único caminho, como Ele mesmo assim se apresenta, sou o caminho, a verdade e a vida, não há outro caminho, não há outra verdade. O fato é que, uma vez alcançados pela graça, transformados pelo favor de Deus, a demanda continua.
E eu quero, na verdade, nessa manhã, conversar um pouco com os irmãos a respeito da reta construção da piedade. Porque se o perdido, ele não tem afeições de piedade, se o perdido, ele não se inclina para a piedade, e se a piedade é algo requerido da parte de Deus para o homem, quando esse homem então é alcançado pela suficiente e transformadora graça de Deus, esse homem precisa agora investir em favor de uma reta construção da piedade. E quem bem nos ensina isso é o apóstolo Paulo, quando nessa pequena, mas deliciosa, prazerosa, bendita, edificante, consoladora, entusiasmante carta, ele escreve ao nosso coração. Colossenses capítulo 3, verso 1 até o versículo 11, que nos diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que se revela na forma de quê? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Entendemos, irmãos, então, que a piedade é fruto primeiramente do temor a Deus. Piedade é fruto primeiramente do temor a Deus. Ninguém haverá de desenvolver a sua salvação, ninguém haverá de crescer nas afeições para com o Senhor Jesus, ninguém haverá, na verdade, de se aperfeiçoar, como tanto nos reclama a palavra de Deus, que nós aprimoremos, aperfeiçoemos, façamos com que se revele mais intensa a realidade da salvação que o Senhor nos deu. Ninguém haverá de alcançar essas coisas sem que cultive, sem que deposite sincero temor a Deus. E como haveremos, na verdade, então, de construir um crescente temor a Deus? Como surge em nossa vida a perspectiva do temor a Deus? É simples, pois a palavra nos instrui a compreender como isso é possível. Ninguém haverá também de nutrir temor para com Deus, deixando de olhar para o Senhor Jesus. É sobre isso que o apóstolo Paulo fala de maneira tão intensa, tão brilhante nessa carta. Eu sugiro aos irmãos que revisem a carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses, porque na verdade é uma carta na qual a grande preocupação do apóstolo Paulo não é outra a não ser falar sobre o Senhor Jesus. Fala da sua singularidade, fala da sua suficiência, fala da sua eficiência, fala da obra substitutiva, fala da intercessão que ele realiza em benefício de todos nós. Cristo é a figura central em todas as partes dessa carta. E por que Paulo fala isso? Paulo não está corrigindo a nenhum desvio. Na verdade, Paulo estima que essa igreja nunca venha a se desviar, e para que ela não se desvie, então ele age de maneira preventiva, buscando então fazer com que ela, perpetuando-se a olhar para o Senhor Jesus, possa de maneira hábil, pronta, imediata, dizer não a tudo aquilo que possa eventualmente sugerir olhar para uma outra realidade, como se abençoadora fosse, da maneira que o Senhor Jesus Cristo então se revela. O fato é, irmãos, que o temor a Cristo só surge como fruto da visualização das glórias eternas que há em Cristo Jesus. O temor a Cristo não será fruto do entendimento do que Ele faz por nós, porque Cristo não nos deve absolutamente nada.
O temor a Cristo não será fruto de me ver contemplado, abençoado no que diz respeito à minha vida material, às finanças em dias, ou quem sabe a remar em meio a esse momento de crise sem me ver atingido por ela. O temor a Cristo não será fruto disso. O temor a Cristo não será fruto se eu olhar ou examinar o meu corpo, identificar que nenhuma das enfermidades tão comuns dos nossos dias não esteja presente nesse corpo. O temor a Cristo será fruto da percepção, da contemplação, do descobrir as múltiplas realidades benditas que estão contidas na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Nos convém citar o que um sábio, homem do passado, disse a respeito das glórias do Senhor, devidamente entusiasmados por aquilo que ele examinava na pessoa do Senhor Jesus. Santo Agostinho diz lá nas suas confissões, ele começa perguntando: que és, portanto, ó meu Deus? Que és, repito, senão o Senhor Deus? Ó Deus sumo, excelente, poderosíssimo, onipotentíssimo, misericordiosíssimo e justiço. E os superlativos não são exageros de Agostinho, porque tudo isso é precisamente encontrado no Senhor Jesus Cristo. Ele acrescenta dizendo: tão oculto e ao mesmo tempo tão presente, formosíssimo e fortíssimo, estável e incompreensível, imutável, mudando todas as coisas, nunca novo e nunca velho, renovador de todas as coisas, conduzindo à ruína os soberbos sem que eles o saibam, sempre agindo e sempre repouso, sempre sustentando e enchendo e protegendo, sempre criando, nutrindo e aperfeiçoando, sempre buscando, ainda que nada lhe falte. Amas, diz Agostinho a respeito do Senhor Deus e sobre o Senhor Jesus Cristo, amas sem paixão, tens zelo e estás tranquilo, te arrependes e não tens dor, te iras e continuas calmo, mudas de obra, mas não de resolução, recebes o que encontras e nunca perdestes nada, não és avaro e exiges lucros. A ti oferecemos tudo para que sejais nosso devedor. Porém, quem terá algo que não seja teu? Pois pagas dívidas que a ninguém deves e perdoas dívidas sem que nada percas com isso. Essa é a visão que nosso irmão do passado construiu à medida que ele examina as Escrituras e vê a glória que há na pessoa bendita do nosso Redentor e Senhor Jesus Cristo. O temor a Cristo será fruto então desse mergulho, esse mergulho que nos leva a perceber, a visualizar, não um mar turvo, não um mar escuro, mas uma realidade gloriosa que se revela na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você quer uma piedade que de fato se confirme como reta, crescente, estreita, enfronhada com a glória do Senhor? Conheça a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que o autor aos Hebreus nos conclama a que olhemos firmemente, continuamente para o autor e consumador da nossa fé, que não é outro a não ser a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Agora é interessante perceber, irmãos, que a reta construção da piedade nos propõe primeiramente isso: contemplar a glória do Senhor, olhar para Ele, sempre, de maneira repetitiva, hoje, amanhã, por todos os dias que o Senhor nos concede em vida. Esse é o grande chamamento para todos nós que queremos então demonstrar que o Senhor nos influencia. Mas não para por aí. A reta construção da piedade não nos conclama a uma vida pura e simplesmente na passiva, parados, como se nenhuma demanda, como se nenhuma obrigação, como se nenhum a fazer nos fosse proposto pela palavra do Senhor nosso Deus. Nesse sentido, o apóstolo Paulo também é extremamente rico, é preciso, é cirúrgico no ato que então aqui revela no capítulo 3 da sua carta aos Colossenses. Veja como ele inicia no versículo 1, diz assim: portanto,
se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, visto que é real isso que você confessa, visto então que você anuncia que a graça do Senhor invadiu o seu coração, transformou a sua alma, mudou o seu estado, se é real isso que você confessa nos lábios, como fruto daquilo que a alma interpreta ver ocorrido no coração, a partir daí, Paulo tem uma fala direta. A partir daí, Paulo então, e por certo, é a providência inspiradora do Senhor que faz com que essa palavra chegue a mim, a você, e diz o seguinte: visto que o Senhor fez o que você não podia fazer, faça agora o que o Senhor te ordena que você pode fazer. E é extremamente incisivo. Observe os versos, observe os verbos, observe a voz imperativa com a qual o apóstolo fala com seus leitores, com a qual o Senhor fala a mim e a você. Ele diz assim, começa: buscai. Ele não está falando que o Senhor promoverá essa busca. Ele não está dizendo que anjos realizarão essa busca por mim. Ele não está dizendo que os antepassados que viveram ali na intimidade do Senhor, quando esteve entre os homens, eles é que haverão de fazer isso por nós agora na glória eterna. Não, ele diz que eu e você que estamos lendo isso, eu e você que confessamos união com Deus por meio da graça do Senhor Jesus, temos que então buscar. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus, e deixa então o sentido de que essa é uma medida pensada, deliberada, calculada, devidamente arquitetada por todos nós. À medida que vamos vendo a revelação e compreendendo a glória do Senhor Jesus, deliberamos em favor disso. O reverendo Felipe há pouco falou de que, por certo, muitos dos irmãos que somaram-se na noite tão festiva de ontem, não vieram hoje aqui. É possível, a hora avançou, o peso da semana também trouxe os seus efeitos. Tem um plano de logo mais estar à noite celebrando com a cantata que aqui haverão, de também participar dela para a glória do Senhor Jesus. Mas eles tomaram uma decisão: não irei hoje. É uma deliberação. Assim como amanhã, na segunda-feira, você terá que ir trabalhar, e você então delibera ir trabalhar. É nesse sentido que a palavra de Deus chega a mim e a você, em favor da reta construção da piedade, ou seja, ela nos dá a tarefa. Assim como temos a tarefa de higienizar o corpo, assim como temos a tarefa de cuidar da nossa alimentação, assim como temos a tarefa de estudar, assim como temos a tarefa de trabalhar, assim como temos a tarefa de nos relacionar, cuidarmos uns dos outros, o Senhor também diz que há uma gloriosa tarefa em favor da construção correta da piedade cristã. Ele diz mais: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. E aqui duas grandes outras realidades o apóstolo Paulo vai nos sugerir. Eu não terei tempo para tratar de cada uma delas, mas eu quero entregar aquilo que por certo rege o confronto com algumas coisas que precisam ser descartadas, expurgadas, retiradas, lançadas, como sugere o texto, para longe da sua vida, meu irmão, uma vez que você morreu e vive a novidade de um novo nascimento com Cristo Jesus. Veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 5. Leia comigo todos juntos, por gentileza. Fazei, pois, você percebe que o abandono, que o declínio, que a retirada dessas coisas não será apenas fruto de oração? Você percebe que o abandono, que o divórcio, que o retirar, que o afastar, que o reprogramar, que a reeducação, que sugere então que essas coisas abomináveis aos olhos santos do Senhor nosso Deus, não será fruto apenas de um momento de intercessão, de um momento de oração mais intensa, de um momento no qual nós lembramos dessas coisas e pedimos, no momento no qual estamos reunidos cultuando ao Senhor. Essas coisas serão frutos de trabalho. Essas coisas serão frutos de deliberação, e deliberação que surge nutrida
por aquela primeira regra já apontada. Eu olho para o glorioso Senhor que me remiu. Eu olho para o Senhor que é a minha esperança. Eu olho para Cristo Jesus com todas as suas múltiplas perfeições. Eu examino o seu caráter, eu examino o seu ser, eu examino os seus atributos, eu vejo a sua virtude. Eu passo em revista como ele viveu nesse mesmo mundo que eu sou chamado e desafiado a viver. Eu passo em revista a sua obra, vejo que ele foi tentado, vejo que ele caminhou assim como Isaías, em meio a um povo que habitava em meio a um povo de impuros lábios, com o coração inclinado para o mal, mas ele de maneira nenhuma reagiu somando-se às disposições daqueles que eram do seu tempo. Ou seja, eu olho para o Senhor Jesus e vejo nele glória, virtude, santidade, perfeição, piedade plena. E à medida que então visualizamos isso, nós nos inspiramos, nós nos motivamos a entender aquilo que o apóstolo Paulo diz de maneira direta, cirúrgica, como eu já mencionei, a minha e você, dizendo o seguinte: fazei morrer. Atente, o suicídio é um pecado, porque atenta contra o mandamento que nos sugere compreender: não matarás. O Senhor não quer que nós imolemos a nossa própria vida. O Senhor não nos dá a prerrogativa de tirar o dom da vida que Ele graciosamente nos concede, mas o Senhor nos traz aqui a demanda de que então compreendamos que algumas coisas que são indevidas, tendo como parâmetro a santidade de Deus, elas não podem mais resistir na nossa vida, pois se elas continuarem resistindo e existindo na nossa vida, comprometida estará a piedade para a qual o Senhor nos chamou mediante a obra de Cristo em nós aplicada. É por isso que ele diz a mim e a você: faça morrer coisas que por certo são agradáveis, coisas que por certo são aneladas, coisas que por certo a minha carne deseja, busca, porque a minha carne tem prazer no pecado e a sua carne também tem prazer no pecado. Mas aí está de fato a influência de Cristo, quando Ele verdadeiramente é contemplado. A contemplação da glória do Senhor Jesus é mais interessante, é mais entusiasmante do que toda e qualquer recompensa sugerida pelo pecado. Fazei morrer prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E compreenda, Paulo não é exaustivo nessa lista que ele então aqui apresenta. Ele aqui na verdade traz uma série de graves problemas que estão afeitos à natureza humana, como fruto do nosso envolvimento com o pecado. Muitos que então estão envolvidos em prostituição, muitos que estão envolvidos em impureza, talvez não na execução, mas no cultivo, na apreciação, na celebração de desejo escondido em seu coração, em sua alma. O apóstolo Paulo então sugere essas coisas como representativa de tudo aquilo que aos olhos do Senhor então é reprovado. E ele só quer dizer uma coisa: confronte isso, conflite com isso e faça com que isso morra em sua vida, que isso não mais exerça efeito que venha comprometer a piedade para a qual o Senhor te chamou a confirmar a caminhada nela. Versículo 8, ele então aqui continua dizendo: agora porém despojai-vos, leia comigo, agora porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Verso 9: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que o criou é Cristo. E é interessante que novamente, quando o apóstolo aqui sugere que seja retirada a ira, que seja descartada a influência da indignação, que seja também abandonado o vínculo com a maldade, que seja também neutralizado o exercício da maledicência, que seja purificado os lábios com o implantar de uma nova linguagem, que seja também remida a atitude com a qual o homem mente, como se isso fosse inofensivo. Ele novamente aplica aquela disposição de fazer compreender que isso está ao seu alcance.
É como ele sugere compreender no versículo 8, no seu início. Agora, porém, despojai-vos. Significa então como quem retirar de sobre si alguma coisa que causa nódoa. Significa retirar alguma coisa que está sobre si e lançar para fora, com a clara declaração de que isso não mais me pertence, de que isso não mais se vincula, de que isso não mais é próprio, de que isso não mais é devido à minha vida, uma vez que eu caminho olhando para aquele que é o autor da minha fé, uma vez que eu contemplo a sua glória, uma vez que eu vejo nele uma condição santíssima, uma vez que eu vejo nele pureza infinita, uma vez que eu vejo nele correção absoluta, eu me vejo motivado a descartar tudo isso de sobre a minha vida. Queremos piedade, queremos desenvolver uma reta relação com a piedade. Compreenda, meu irmão, isso significa trabalho, isso significa luta, isso significa confronto, isso significa lutar e rasgar a nossa própria carne, não no sentido de nos autoflagelarmos, mas de depositarmos a nossa inteira confiança na providência do Senhor. Agora compreenda algo que é de vital importância. No capítulo 2 dessa mesma carta, o apóstolo Paulo disse que essas coisas não serão obtidas, essas vitórias, esses abandonos, essas retiradas, esse despojar, esse neutralizar da influência do pecado em nossa vida, não será resultado de ritualismo, de cerimonialismo, da pura e simples vinda aos cultos, do puro e simples fato de estar arrolado no contexto da igreja como membro dela, ou participante das suas atividades, ou mesmo co-celebrador de cada uma das suas atividades. Veja o que diz o capítulo 2, verso 16, assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou de dia de festa ou lua nova, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextuando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum, na sua mente carnal. Não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e vem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento. Veja novamente a alusão à piedade, ao crescimento que procede de Deus. Há um falso crescimento, há um falso senso de piedade que muitas vezes nos é prazeroso nos vermos atrelados a Ele. É quando nós estimamos que apenas a nossa assiduidade, a nossa pontualidade, a nossa presença, o nosso envolvimento com as rotinas, com as praxes do ajuntamento religioso nos confirma. Há uma falsa piedade que muitas vezes ela se soma às mesmas coisas que nós não podemos acusar na figura de Satanás. Não bebo, não fumo, não danço e não faço algumas outras coisas que a Bíblia também diz que ele não faz. Apenas como um ritualismo, apenas como um conjunto de regras que nós impusemos. Mas veja o alerta que o apóstolo Paulo faz. Versículo 20 do mesmo capítulo 2. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas, com uso o quê? Se destrói. Tais coisas, leia comigo, com efeito tem aparência como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E a sensualidade aqui é novamente representativo de tudo aquilo que precisa ser descartado, lançado fora. Paulo está dizendo que não será o envolvimento com essa rotina da proibição, do não faço isso, não faço aquilo, ou faço aquilo outro, que nos garantirá. O que nos garantirá é a lei da comunhão com Cristo Jesus. É a experiência de viver uma vida na dependência dEle, crer que de fato Ele é poderoso para fazer tudo aquilo que nós necessitamos experimentar para o crescimento e desenvolvimento da nossa piedade, até aquela medida que não sofre variação. E a medida da piedade que se deseja que construa em cada um de nós, tem como modelo primário a pessoa do Senhor Jesus.
Você não será reconhecido como um bom presbiteriano ou como um bom cristão se pura e simplesmente tomar as medidas do reverendo Célio Miguel. Você não será compreendido como um crente zeloso se apenas copiar aquilo que adota o reverendo Felipe. Você será de fato reconhecido não só na igreja, mas perante os homens que não andam na igreja, se o seu anelo for o mesmo que motiva esses e outros irmãos, imitar, copiar, confiar absolutamente na pessoa e na glória do Senhor Jesus Cristo. É isso que nos confirmará, é isso que haverá de nos absolver, de nos libertar do império daquilo que compromete a reta construção e desempenho da piedade. Essas realidades, então, de maneira precisa, nos versos 5 e 8, sugere que eu e você temos que trabalhar. A minha filha completou 15 anos, ingressou no ensino médio, já diz saber o que quer, e o que quer demanda muito. O que ela ambiciona fazer, visando ingressar numa faculdade para depois então exercer aquilo que reconhece ser vocação de Deus para a sua vida, reclama dela que ela trabalhe. E quando a levamos à nova escola e ela conversou com a diretora, ela disse assim: Rebeca, o que é que os teus pais fazem? Ela identificou quais eram as nossas ocupações. Eles trabalham, né? E você? O que é que você faz? Você trabalha? Não, disse ela. Elas, você trabalha sim. Você quer de fato essa profissão? Esse é o curso que você deseja? Compreenda, ele reclama de você a demanda de que você se envolva com o trabalho de estudar. A sua rotina reclamará que você então traga para o seu dia a dia estudo, das 7 a 1 da tarde na escola. Depois você chega em casa e você terá um momento do almoço, do descanso, refazer, e à tarde você retornará à sua banca de estudo, no quarto da sua casa, e você vai trabalhar. Disciplina, que tem como alvo uma recompensa. E essa recompensa é ingressar no curso que é o curso que ela sonha fazer. Mas ele não virá como sendo resultante de uma concessão irresponsável da parte de Deus. Deus não vai abençoar preguiçoso, preguiçosa. Deus não vai nos dar aquilo que tanto almejamos, sem que nós façamos a nossa parte. Assim como é real a quem trabalha, assim como é real a quem estuda, assim também é real no que diz respeito à construção da piedade, que haverá de nos adornar, nos conformar, nos confortar. É necessário que haja então trabalho. Por isso, fazei morrer a nossa natureza terrena. Despojemos de tudo aquilo que reclama o Senhor, que seja retirado da nossa vida. E por quanto tempo faremos isso? Por toda a nossa vida. Eu preciso e devo concluir, mas eu quero, na verdade, concluir dizendo algumas coisas para todos nós. 3 coisas, basicamente. Primeira delas, meu irmão e minha irmã, a piedade será obtida. E você pode dizer amém. A piedade será obtida. Amém? Amém. A piedade será obtida. Amém. Porém, não sem esforço humano, dependente do Senhor. A piedade com a qual nós haveremos de nos ver consolados, conformados. A piedade não é pura e simplesmente a ocasião de dizermos que somos isso ou aquilo dentro do regime denominacional. A piedade que então estamos dizendo que haverá de ser obtida, ela haverá de nos confortar o nosso coração, haverá de nos dar segurança, haverá de nos fazer de fato garantidos de que somos do Senhor, e esse mundo que jaz na impiedade não nos destruirá, e que seremos preservados pelo Deus de toda bondade. Mas para que essa piedade seja obtida, ela reclama esforço, e esforço no qual nós realizamos na dependência do Senhor. Segunda coisa, talvez algum desses males estejam ativos em nossa vida como vícios. Talvez algumas dessas coisas narradas, ou outras que Paulo aqui não narrou, não dedicou tempo e atenção a elas, estejam ativas na nossa vida, causando desconforto, causando uma sensação de prazer,
causando também a oportunidade para que a mente do homem diga: não há problema, mas alerto você. A consciência hoje que nos isenta, a consciência hoje que nos absolve, a consciência hoje que nos alenta no eventual envolvimento com o pecado, será ela que haverá de agir, tanto no céu quanto no inferno. Compreenda isso, pois isso é muito grave. Você sabe o que é que o homem perdido, reprovado, condenado pela justa justiça de Deus, haverá de dizer ele mesmo no inferno? Já pensou sobre isso? O que é que o reprovado, o que é que o perdido, que experimenta a segunda morte, haverá de dizer no inferno, como fruto do aguçar da sua própria consciência? No inferno, o perdido, que hoje tem amenizado, cauterizado, trabalhado na sua mente em vida, que tudo isso é inofensivo, que tudo isso não tem problema, que é na verdade um exagero da parte de quem reclama a reafirmação da palavra do Senhor nosso Deus nos nossos dias. Quando no inferno estiver, ele haverá de dizer perante todos que o assistirem na mesma condenação: eu sou merecedor desse duro juízo. É o que você vê na história do rico e de Lázaro. Em nenhum instante naquela parábola você encontra o rico dizendo que é injusto da parte de Deus. Em nenhum instante ele reclama sair dali. Ele reclama que Lázaro desça, toque nos seus lábios. Ele reclama que se é impossível Lázaro ir a ele, que ele vá aos seus. Mas em nenhum instante ele diz que é injusto o que ele experimenta. E de alguma maneira todos nós dizemos isso. A consciência do perdido no inferno, ela vai funcionar, dizendo que os horrores, que o sofrimento ininterrupto da condenação aplicada por Deus é justo merecimento daquilo que na sua alma não se revelava em afeição para com Deus. Agora o outro lado da história. Quem vai para o céu aqui? Dúvidas? Quem vai para o céu aqui? A passagem já está comprada, o caminho é apresentado, e o Senhor que nos leva para lá, Ele é bendito e nunca vai falhar. Você sabe que também a nossa consciência, ela vai afirmar coisas no céu. O que é que a sua consciência vai dizer no céu? A do homem no inferno é de que eu sou merecedor da condenação. A consciência do homem, da mulher que estiver no céu, vai ser contrária a isso. Vai ser, sabe a qual? Eu não mereço isso. Passará em revista a sua história, passará em revista o seu coração, passará em revista a sua ausência de mérito, e haverá de dizer: eu não sou merecedor disso. Eu não sou merecedor dessas ruas de ouro, eu não sou merecedor da visualização do trono, eu não sou merecedor de ver a multidão de milhares e de milhões reunidos dizendo ao Cordeiro que foi morto seja a honra, a glória pelos séculos dos séculos. Eu não sou merecedor, mas digo: bendito seja o nome daquele que para cá me trouxe pelo seu mérito. Em Cristo, meu irmão, é possível nos vermos libertos de cada um dos problemas que comprometem a correta celebração da piedade em nossa vida. Terceiro e último, a efetivação dessas ações promoverá um gozo, o gozo de acharmos descanso para a nossa alma, que se afeta com a incidência desses males em nós. Você está cansado de se ver assediado pelo pecado, de se ver como portador de um coração afeito, sensível, se não a essas marcas indignas apontadas pelo apóstolo Paulo, mas por outras que nós podemos avaliar à luz do caráter de Deus como indevida à nossa vida. Você está cansado? E deixe-me dizer, esse mundo é cansativo. Esse mundo jaz em corrupção. Esse mundo jaz em iniquidade. Esse mundo cansa a nossa alma. E muitas vezes a nossa alma se vê afetada porque se envolve com as canseiras pecaminosas desse tempo. Mas se você se confessa nessa manhã cansado por alguma coisa, eu concluo
refazendo o mesmo convite gracioso e libertador que fez no passado o Senhor da nossa salvação, e que tem a efetiva influência de trazer para mim e para você a reedição desse mesmo convite libertador. Vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vos darei descanso, darei paz e ajudarei para que possamos prosseguir construindo a reta piedade que engrandece, glorifica ao nosso Deus e traz consolo, esperança, ânimo e paz ao nosso coração nesse tempo de tanta coisa triste. Só quem nos consola é o bendito e glorioso Deus. Que Ele nos abençoe e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre nós, nos concedendo a paz e nos dando coragem para então fazermos morrer e retirar de sobre a nossa vida tudo aquilo que possa comprometer a glorificação do nome do nosso Deus. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Meu irmão, você foi ministrado nessa manhã, diga amém. Louvado seja Deus por essa palavra. Como é bom poder iniciar a semana ouvindo essa palavra. O reverendo Ronildo falava, e eu lembrei de uma pergunta que foi feita certa vez ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, sobre a questão da soberania de Deus e da responsabilidade do homem. Perguntaram certa vez a Spurgeon, como conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Ele de pronto respondeu: eu não procuro reconciliar amigos, eles irão procurar um ao outro, porque soberania de Deus e responsabilidade do homem caminham de mãos dadas. Louvado seja Deus por isso. Deus é soberano, Deus nos salvou, mas nós entendemos a palavra nessa manhã. Eu preciso mortificar a minha carne, para que Cristo possa ser vivificado todos os dias na minha vida, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Eu quero te convidar a se colocar em pé. Nós devemos orar encerrando o culto dessa manhã, agradecendo a Deus pela vida do pastor Ronildo. Como disse, tem sido um instrumento nas mãos do Senhor. Graças a Deus por sua vida. Mande um abraço para a Cida, para a Rebeca, para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, por tua palavra, por aquilo que nós ouvimos nessa manhã, Senhor. É fato, Senhor, nós fomos salvos, o teu Santo Espírito habita em nós, mas por vezes nosso coração é enganoso, nossa mente é inclinada a fazer aquilo que não te agrada, Senhor. Ó Deus, se há pessoas aqui nesta manhã, Pai, se há no meu coração aquilo que não te agrada, em nome de Jesus, Pai, perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. Que possamos mortificar a nossa carne. Isso é uma ação que tem por nome santificação, que é progressiva, que diz respeito ao ato de procurar ao Senhor, de olhar para o alto, de pensar nas coisas do alto, de vivificar Cristo em nós. Ó Deus, ajuda-nos, porque sozinhos nós não iremos conseguir. Mas a tua palavra nos diz que o Senhor está conosco, glória a Deus. A tua palavra nos diz que o Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis, ora por nós. Ó Deus, em nome do Senhor, restaura, Senhor Deus, os nossos corações, as nossas mentes, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tua palavra, muito obrigado pelo ensino da tua palavra, Pai. A tua palavra
ela é a verdade, ela é apta para nos corrigir. Tenho certeza, Pai, que muitos foram corrigidos nesta manhã. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos também pela vida do pastor Ronildo, pelo seu ministério, pela igreja que o Senhor confiou a sua vida, a sua família. Confirma a cada dia as obras de suas mãos, ó Pai. Muito obrigado por cada membro, por cada congregado, por cada família aqui representada, e nos dá uma semana abençoada, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, que a comunhão e as consolações do divino Espírito Santo recaiam sobre todos nós, desde agora, Senhor, e para todo o sempre. Amém, Senhor. Podem sentar em nome do Senhor. Antes de passar a palavra para a irmã Cátia, eu só quero reforçar o aviso para os irmãos. Os irmãos viram que há toda uma organização aqui diferente, e tem sido avisado aqui. Hoje à noite nós teremos aqui um musical de Páscoa. É verdade, já passamos o período de Páscoa, mas nós sabemos que Cristo ressurge todos os dias nos nossos corações. E teremos aqui uma celebração abençoada com esse musical, com músicas belíssimas, gente. Eu estive no ensaio e meu irmão, pode vir, você vai ser abençoado, com músicas e letras profundas, abençoadas, bíblicas. Teremos aqui também a participação do teatro. Enfim, teremos aqui uma festa abençoada, e eu quero convocar você a estar presente hoje à noite, mas traga um visitante, traga um familiar, alguém que não conhece ao Senhor, e cremos que o Senhor Deus pode e é poderoso para salvar e para transformar vidas nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Pastor Ronildo, Deus te abençoe, em nome do Senhor Deus. Leve o nosso abraço à igreja presbiteriana de Sião, lá em Aracaju, em nome do Senhor. Irmã Cátia. Graça e paz. E aí, prontos para a nossa EBD? Todas as classes hoje irão funcionar. Teremos ainda somente uma mudança. A classe Shalom, que fica aqui, hoje vai ficar lá, próximo à escada. Certo? Então, conhecereis a verdade vos libertará. Hoje aprendemos muito da palavra de Deus e vamos dar continuidade, né? Romanos, história de Paulo, tudo que ele conta para a gente crescer mais, para a gente ser liberto dos nossos pecados e viver vida santa, em nome de Jesus. Amém?